Olá pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Fábio Dávila e vamos hoje ter a aula de regência verbal. A aula essa que vocês podem acompanhar também no material lá no aulalivre.net. Pois bem, regência verbal. Olha lá, a regência se ocupa do estudo da relação que se estabelece entre os verbos e os termos que as complementam ou caracterizam. Nesse campo, objetos diretos e indiretos e adjuntos adverbiais. Pois bem, o que acontece na regência verbal e por que a gente tem que estudar? Acontece o seguinte, alguns verbos regem, e entenda-se aí por reger, exigir, preposição, como o verbo necessitar, quem necessita, necessita de algo ou de alguém. Outros verbos, em contrapartida, não regem preposição, como o verbo amar, quem ama, ama algo ou alguém. O problema reside no seguinte, alguns verbos, em algumas circunstâncias, vão reger preposição e vão ter um sentido A, e outros não vão reger a preposição e vão ter um sentido B. O problema é quando um mesmo verbo faz as duas coisas. Regendo preposição tem sentido A e não regendo preposição tem um sentido B. São esses os casos principais que a gente vai estudar. Além disso, a gente vai ver aqui também alguns casos específicos de verbos que comumente as pessoas erram e são justamente aqueles que as provas que vocês virão a fazer vão cobrar. Então vamos a cada um desses casos. Olha lá. Verbo querer. O verbo querer é verbo transitivo direto quando tem o sentido de desejar. Por exemplo, quero um carro. Ou, como está no exemplo, eu quero liberdade plena. Diferentemente, quando ele é um verbo transitivo indireto. Quando ele é um verbo transitivo indireto, ele rege a preposição a. Por exemplo, quero muito a meus pais. Eu estimo os meus pais. Ou seja, o verbo querer, com sentido de querer bem, estimar, rege preposição a. Com sentido de desejar, não regerá preposição. Depois, verbos pagar e perdoar. Por que a gente analisa conjuntamente esses? Porque eles seguem uma lógica muito parecida. Observem só. Eles serão verbos transitivos indiretos, ou seja, regerão preposição e terão objeto indireto quando o elemento for uma pessoa. Agora, quando o complemento desse verbo for uma coisa, eles serão verbos transitivos diretos. Como assim, pessoal? Por exemplo, pagou o salário. Salário é coisa, então é objeto direto. Agora, pagou ao empregado. Empregado é pessoa, então temos o objeto indireto. Vejam que a preposição regida é a. Podemos também transformar num verbo transitivo direto e indireto. Pagou o salário ao funcionário. Percebam aí que o salário é o objeto direto e ao funcionário é o objeto indireto. Por exemplo, o verbo perdoar. Perdoou o erro. Objeto direto. Agora, perdoou ao colega. É pessoa, objeto indireto. E observe uma peculiaridade, pessoal. Quando eu digo perdoou o erro, eu digo perdoou-o. Pronome oblíquo o. Quando eu digo perdoou ao colega, eu digo perdoou-lhe. Lembrando de um detalhe importantíssimo. O lhe só pode fazer referência a pessoas. E a gente vai explorar isso mais adiante. Depois, observem só. O verbo proceder. O verbo proceder tem uma série de sentidos. Aquele, quem sabe, cotidianamente menos usual é quando o verbo proceder tem o sentido de realizar ou dar início. Quando ele tiver esse sentido, lembre-se, vai reger preposição a. Então, observem ali. O juiz procedeu ao inquérito. Significa que ele deu início a esse inquérito. Cuidado que aqui pode aparecer um caso de crase, né? Que é um assunto que vocês vão encontrar em outra aula nossa. Caso eles pedissem para substituir inquérito por procedimento, seriam criadas as condições para a crase? Não, porque fica masculino com masculino. Agora, se nós trocássemos de inquérito ou procedimento para ação, daí já vai para o feminino, daí se criam as condições. Observem aqui. O juiz procedeu à ação. Aí aconteceria a crase. Por quê? Porque a gente teria a contração da preposição a, regida pelo verbo proceder, mais o artigo a na frente de ação. Ah, Fábio, procedimento que tu falou. Procedimento é masculino. E ficaria da mesma forma. O juiz procedeu
ao procedimento. Pois bem, vejam só, a listinha desses verbos que por enquanto a gente está vendo, regem preposição a. Isso é só o aquecimento para a aula de crase. Muito bem. Depois, assistir. O assistir é verbo transitivo direto quando tem o sentido de ajudar. E é verbo transitivo indireto quando tem o sentido de ver. Observe aqui os exemplos. O governo não assistiu os flagelados. Ou substituindo por um pronome oblíquo, o governo não os assistiu. Já sendo verbo transitivo indireto, assistimos ao filme Titanic 34 vezes. Assistimos a ele 34 vezes. Observem aqui, pessoal. Por que neste caso, o objeto indireto ao filme Titanic não está sendo representado por um lhe, como eu dei o exemplo anterior com o verbo perdoar? Pelo que eu falei, o lhe só faz referência a pessoas. Como neste caso nós temos filme Titanic, é coisa. E se é coisa, eu não posso recuperar com o lhe. Eu vou ter que fazer referência com o genérico que é a ele. Então observem o seguinte, quando eu digo assistimos ao filme e quero substituir por um pronome, fica assistimos a ele. Agora quando eu digo assistimos ao ator, daí nós podemos substituir por assistimos-lhe ou assistimos a ele. Muito bem. Depois o verbo aspirar. Verbo aspirar, dois sentidos. Quando ele tem o sentido de inalar, de cheirar, daí ele é verbo transitivo direto. Aspiramos o perfume da flor. Aspirei durante muito tempo fumaça de óleo diesel. Ou seja, cheirei fumaça de óleo diesel. Agora observe ali embaixo, quando tem o sentido de ambicionar, de almejar, de querer sendo VTD. Daí temos aqui um VTI. Luiz aspira ao cargo. Observem que se nós trocássemos cargo por vaga, ficaria aspira a vaga. Outro detalhe, como cargo é coisa, eu não posso substituir por um lhe. Deveria ficar Luiz aspira a ele. E observe aqui uma peculiaridade. O verbo aspirar, sendo VTI, tem o mesmo sentido de querer, sendo VTD. O verbo aspirar, sendo VTI, tem o mesmo sentido de querer, sendo VTD. Ou seja, cuidem que na prova eles podem pedir para vocês substituírem o verbo querer, com sentido de desejar, pelo aspirar, com sentido de almejar, que nada mais é do que querer. No momento que eu troco o querer pelo aspirar, automaticamente deverá surgir uma preposição diante do complemento. Fiquem atentos, porque isso pode resultar também em crase. Depois, o verbo visar, três sentidos. Quando é VTD, pode ser por visto, ou seja, assinar. Também pode ter o sentido de apontar ou mirar. Então eu posso dizer, visamos o cheque, assinamos o cheque. Ou no sentido de mirar, visou a cabeça do bandido. Vejam, esse a é só artigo, não tem preposição, não acontece a crase. Já quando tem o sentido de almejar, daí ele rege preposição. Por exemplo, visamos ao melhor resultado. Visamos a vitória, acontecendo a crase. Observem um detalhe. O verbo visar, sendo VTI, tem o mesmo sentido do verbo aspirar, sendo VTI, que tem o mesmo sentido do verbo querer, sendo VTD. Vamos repetir para vocês memorizarem isso. O verbo visar, sendo VTI, tem o mesmo sentido do verbo aspirar, sendo VTI, que tem o mesmo sentido do verbo querer, sendo VTD. Olha o jogo de troca de preposições que eles podem fazer aí numa questão. Fiquem atentos. E vamos dar uma lidinha aqui no exemplo. Olha, Luiz visa ao cargo. Luiz visa a ele. Visou o olho esquerdo do mosquito. Esqueci-me de visar o cheque. Percebam que nos dois primeiros casos não há preposição. E no último, há preposição a. Fiquem atentos. Depois do verbo visar, temos o verbo obedecer. O verbo obedecer, logicamente, não precisamos aqui traduzir o sentido para vocês, mas só para relembrar, tenho certeza que vocês sabem, obedecer é cumprir algo. O verbo obedecer, invariavelmente, rege preposição, pessoal. Pois então, vamos observar aqui o exemplo, pessoal. Obedeça a seus pais. É muito comum
a gente dizer o quê? Obedeça seus pais, sem essa preposição. Lembre-se, falar isso não tem problema, isso não vai ser cobrado em prova. Agora, na hora de escrever, eu tenho que cuidar, porque a prova objetiva, o vestibular, vai querer que vocês escrevam com a preposição. Sempre se lembrem de um detalhe, falar é uma coisa, escrever é outra. Escrever segue uma série de regras porque isso é um código uniforme, ou seja, é um código comum a todos, e essa vai ser a exigência da prova. Obedecer rege preposição a. No caso do exemplo, obedeça a seus pais, eu posso muito bem substituir por um a eles ou por um lhes. Por quê? Porque pais significa pessoa, logo lhes pode substituir o termo. Agora, se fosse, por exemplo, obedeça às leis, acontecendo a crase. Obedeça às leis, acontecendo a crase, eu não poderia substituir por um lhe. Por quê? Porque lhe só indica pessoa, e daí eu deveria dizer obedeça a elas. Muito bem. Depois o verbo responder. Observem só aqui a observação. Quando houver apenas um objeto, terá de ser obrigatoriamente objeto indireto. Ou seja, responda a todas as questões marcando apenas uma alternativa. Percebam o seguinte, quando tem apenas um complemento verbal, esse complemento verbal deverá ser objeto indireto. Porém, quando houver mais de um complemento verbal, o objeto direto fará referência à coisa e o objeto indireto fará referência à pessoa. Exemplo, respondeu o bilhete ao diretor. Respondeu o bilhete ao diretor. Percebam que o bilhete, coisa, objeto direto. Ao diretor, pessoa, objeto indireto. Se a gente quisesse trocar diretor por um pronome oblíquo, a gente poderia dizer assim, ó, respondeu-lhe o bilhete. Se nós quiséssemos substituir só o objeto direto, poderia ser respondeu-o ao diretor. Pois bem, depois o verbo implicar. No sentido culto, significa acarretar. Passar no concurso implica sacrifícios. Por que a gente tem que analisar com cuidado esse verbo, pessoal? Pelo seguinte, no uso coloquial, implicar pode significar antipatizar, ou seja, fulana implica com cicrana, não vai com a cara, não gosta muito, ou pode significar incomodar. Janjão implica constantemente com Chechel, ou seja, fica incomodando. Agora, no padrão culto, implicar significa acarretar e, importantíssimo, não rege preposição em, que é o erro mais comum em textos. Olha ali. Passar no concurso implica sacrifícios e não implica em sacrifícios. Ou seja, naquelas questões em que eles colocam frases do tipo assinale a alternativa que não apresenta desvio do padrão gramatical ou do padrão culto. Apareceu preposição depois do verbo implicar, elimina de primeira. É essa afirmativa errada. Muito bem. O verbo preferir. Observem só, pessoal. O verbo preferir é eminentemente comparativo. Quando vocês usam o verbo preferir, necessariamente estão colocando dois elementos para comparar. É por isso que eu não digo preferir mais do que, porque preferir já pressupõe gostar mais, ou seja, é redundante preferir mais. E lembrem-se, não é do que ou o que, é preferir algo a alguma coisa. Ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Olha aqui. Prefiro cerveja a vinho. Cerveja é o objeto direto, a vinho é o objeto indireto. Então lembre-se, esse quadro está separado de forma especial. Implicar em não existe, é implicar algo. Preferir mais do que não existe, é preferir algo a alguma coisa. Fiquem atentos. Depois, ir, voltar, chegar. Solicita as preposições a, de ou para. O que cabe destacar aqui, pessoal, é o seguinte. O verbo chegar, quando a gente fala, acompanha preposição em. E a gente fala, já estou chegando em casa, já estou chegando na casa da minha mãe.
No padrão culto, o verbo chegar não rege preposição em, rege uma preposição a. E observe que esses verbos, ir, voltar, chegar, eles não terão como complemento um objeto indireto, pessoal. Eles terão como complemento um adjunto adverbial que expressa lugar. Olha só, cheguei a casa ou fui ao cinema. A casa e ao cinema me passam circunstância de lugar. São, por isso, adjuntos adverbiais e não objetos. Lembrem disso. Depois, verbos do tipo avisar, informar, comunicar, advertir, prevenir. Tem uma peculiaridade. Eles serão VTDIs, verbos transitivos diretos e indiretos. E a relação de coisa e pessoa para objeto direto e indireto é indiferente. Eu posso ter uma coisa sendo objeto direto e indireto. Eu posso ter uma pessoa sendo objeto direto e indireto. Eu só tenho que cuidar com uma peculiaridade quanto ao objeto indireto. Olha só. Avisei o aluno da mudança ou avisei ao aluno a mudança. O que a gente deve se atentar é o seguinte: quando o objeto indireto for coisa, a preposição é de. Quando o objeto indireto for coisa, a preposição é de. Agora, quando o objeto indireto for pessoa, como ao aluno, a preposição regida será o a. Cuidado com isso. Vamos observar agora os verbos morar, residir e estar situado, a locução estar situado, e as expressões residente e cito. Essas expressões regem então somente preposição em. E o que acompanha eles então é um adjunto adverbial. Um erro muito comum são em cartas formais o endereço com a seguinte estrutura. A igreja fica na rua tal. Cito a quadra não sei o quê. Observem, é cito na quadra 1, na quadra 2, na quadra 3. Cito na, residente na, moro em, resido em. Moro em Porto Alegre, moro em São Paulo, moro no Rio Grande do Sul, moro no Rio de Janeiro. Percebam, preposição em, que introduz adjunto adverbial, ou seja, todos esses verbos aí são verbos intransitivos. Pois bem, pessoal, agora os verbos esquecer-se, lembrar-se, esquecer e lembrar. Observe a oposição. Esquecer-se, lembrar-se. Verbos pronominais. Tem o pronome ser. Esquecer, lembrar, verbos não pronominais. Quando eles são pronominais, esquecer-se e lembrar-se, o objeto é indireto. Por exemplo, esqueça-se daquilo. Agora, quando eles são verbos não pronominais, esquecer, lembrar, daí o objeto é direto, verbo transitivo direto. Esqueça aquilo. Lembrei a data do aniversário. Mas lembrei-me da data do aniversário. Muito bem. Agora um caso importante vinculado à regência que a gente tem que observar, que é a preposição e os pronomes relativos. Por que isso é muito importante? Porque na fala nós suprimimos habitualmente a preposição diante do pronome relativo. No padrão culto, ou seja, na escrita, a gente não pode deixar de utilizar. Então observe aqui a frase: esse é o esporte de que ela gosta. Ora, o que é muito comum? É muito comum a gente falar, esse é o esporte que ela gosta. Observem, esse é o esporte que ela gosta. Mas eu digo, esse é o esporte e ela gosta do esporte, logo deve ser, esse é o esporte de que ela gosta. A preposição que é regida pelo verbo gostar virá antes do pronome relativo. Observe outro exemplo ali. Essa é a herança a que ele tem direito. Primeira oração, essa é a herança. E depois, ele tem direito à herança. Percebam aqui, de novo, a preposição ficará diante do pronome relativo. Muito cuidado com isso. Bom, pessoal, esses são os casos de regência verbal. Lembrando que eles são principalmente, fundamentalmente, introdutórios para o próximo assunto que a gente vai ver, que é crase, questão mais do que certa em qualquer prova, né? Foi um prazer, até a próxima aula e consultem o material no nosso site. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.